Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje nós vamos conversar a respeito de como deve ser feita, qual seria a melhor maneira de se avaliar a pessoa com TDAH. Vamos juntos? Eu recebo uma série de perguntas via as redes sociais, através dos pacientes também, enfim. É muito comum que as pessoas venham me perguntar a respeito da avaliação, Então, como é que eu devo avaliar? Quais profissionais eu preciso procurar? Como é que eu faço se eu percebo que o meu filho, o meu marido, ou se eu mesmo percebo alguns sinais em relação ao TDAH, Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é um tema muito importante. Eu acabo falando bastante com vocês a respeito da importância do diagnóstico precoce, da importância da avaliação da criança, de perceber, eu trago aqui muitas informações, principalmente para os pais observarem seus filhos. E aí, então, como é que eu faço? Tá bom, observei, Lara, eu tô percebendo que tem algumas situações, mas e aí, como que eu faço? Quem que eu procuro? Eu percebo que vocês têm me pedido um norte em relação a isso, então é importante a gente falar sobre isso. Então, o que eu preciso falar para vocês é o seguinte: percebi que meu filho tem alguns sinais, que meu marido tem alguns sinais, que eu tenho alguns sinais, e aí, por onde eu começo? Eu vou ter que dividir esse vídeo para falar um pouquinho da criança e do adolescente e para falar do adulto, porque se vocês já me acompanham aqui, eu já falei das diferenças. Tem diferença em relação ao tratamento, a gente vai pensar na criança, no adolescente, para o adulto, Então eu vou falar um pouquinho de quais caminhos e profissionais buscar, primeiro para criança e para adolescente, e depois eu falo especificamente para o adulto. Então, para a gente pensar a criança, é o seguinte: o primeiro profissional que o pai, o responsável, tem que conversar é com o pediatra que já acompanha essa criança, Então vai ser o profissional que já acompanha, que já sabe do desenvolvimento dessa criança, se esse profissional já percebeu que existe aí um atraso de desenvolvimento dessa criança ou não. Então, o primeiro profissional que o responsável precisa procurar e conversar é o pediatra que já acompanha a criança, O pediatra, ele mesmo acaba fazendo esse encaminhamento, E aí tem alguns caminhos a serem seguidos. O pediatra, ele pode pedir para um psicólogo avaliar, ele pode pedir para um outro médico especialista avaliar. Qual seria, Quais são as especialidades que estão mais preparados para receber a criança, com suspeita de TDAH e que trabalham com maior frequência? Normalmente é o psiquiatra infantil ou o neuropediatra, Essas duas especialidades, elas estão preparadas para avaliar, acompanhar e diagnosticar a criança. Ah, mas por que é tão importante ou por que é tão comum me mandarem para o psicólogo, para o neuropsicólogo? Para começar, eu preciso explicar. O psicólogo é um profissional que está capacitado para fazer essa avaliação, Mas existem profissionais que se especializam em avaliação. Quem são esses profissionais? São os neuropsicólogos. Por quê? Porque o neuropsicólogo, ele fez uma especialização, para trabalhar com avaliação, laudo, E aí o neuropsicólogo, ele trabalha tanto com as crianças, quanto adolescentes, quanto com adulto. Vai depender do profissional aí que vocês encontrarem, mas eles trabalham com todas as faixas etárias. Então tem diferença quando nós formos avaliar uma criança para o adolescente. Então a gente tem testes específicos dependendo da faixa etária, como tem diferença se a gente for avaliar o adulto ou o idoso, Então a gente vai ter instrumentos específicos para avaliar aí dependendo da idade do paciente. Então, normalmente, qual é o caminho? O próprio pediatra, ele já faz esse encaminhamento. Esses encaminhamentos, então, eles podem ser tanto para o psicólogo ou neuropsicólogo, vai ser um ou outro, e vão ser também encaminhados para o psiquiatra infantil ou para o neuropediatra. Às vezes, o pediatra já encaminha tanto para o psicólogo quanto para o médico especialista. Vai depender, às vezes ele fala, vamos avaliar primeiro com o psicólogo, depois a gente pensa no especialista, ou vice-versa. Então vamos passar primeiro com outro médico especialista e depois esse médico vai pedir essa avaliação psicológica.
Lara, mas como é que são feitas as avaliações psicológicas? Como é que funciona? Então, para explicar com bastante simplicidade para vocês, mas porque é muito importante que a pessoa que está sendo avaliada ou que está levando a criança para avaliação, ela precisa ter minimamente as informações importantes. O que está sendo avaliado, quanto tempo vai durar essa avaliação, como vai ser esse feedback do profissional. Isso é muito importante. E o que eu tenho percebido cada vez mais é que muitas vezes ou os pais encaminham essa criança ou adolescente ou a própria paciente busca essa informação e depois ele não tem informações dessa avaliação, ou ele não sabe dizer o que foi avaliado, o que não foi avaliado. Então é importante que vocês saibam o seguinte: o pediatra encaminhou para esses profissionais. O profissional ele vai começar uma avaliação. E como nós sabemos que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, esse transtorno ele tem que estar presente no início, né, do desenvolvimento desse ser humano. Então a minha avaliação, ou avaliação não só do psicólogo, mas dos outros profissionais, ela tem que ser uma avaliação global, ou seja, eu preciso que eu tenha contato com o próprio paciente, mas eu tenha contato com as outras pessoas que convivem com esse paciente. Então, se é a criança, a gente vai avaliar, obviamente, observar a criança, a gente vai pedir a informação para os cuidadores, a gente vai pedir a informação para a escola e a gente vai pedir a informação para os outros profissionais de saúde que conhecem ou já acompanham essa criança. A gente precisa dessa informação dos múltiplos informantes, tá? Então, a gente precisa da informação mais completa possível. Como a criança se comporta na escola, que sinais ela apresenta lá, como é que a professora percebe, como é que é em casa, como é que é na avó, enfim, a gente precisa do maior número de informações possíveis quando a gente vai fazer a avaliação, tá? Por que é tão importante fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Que aí pode ser feito por um psicólogo que saiba também fazer. Por quê? Porque quando a gente faz essa avaliação, a primeira coisa a gente precisa avaliar e descartar uma série de transtornos do neurodesenvolvimento e os outros transtornos psiquiátricos. Então, às vezes os pais falam, olha, eu tenho esses sintomas. Tá, tem mais alguma coisa? Então, a gente sempre vai verificar. Por quê? Porque às vezes os pais, o cuidador, o professor, etc., percebe alguns sinais que são mais evidentes, mas tem alguns outros importantes ali que precisam ser investigados. Então, para a gente pensar em qualquer diagnóstico do transtorno de desenvolvimento ou de transtornos mentais de um modo geral, eu preciso descartar algumas possibilidades, né? Então, qual que é um diagnóstico muito comum que a gente acaba verificando no dia a dia? Então, assim, que eu tenho experiências importantes e bem delicadas. Então, por exemplo, eu recebi um paciente em que ele vem com uma hipótese diagnóstica de TDAH e não foi feita uma avaliação neuropsicológica, ou seja, essa criança não respondeu uma série de instrumentos, né? Ele não passou por uma avaliação com instrumentos psicológicos para avaliar processos cognitivos. Claro, o que é isso? A gente precisa avaliar a memória, a atenção, a flexibilidade cognitiva, o planejamento, a organização, ou seja, tem uma série de funções cognitivas que nós psicólogos precisamos investigar. Eu preciso avaliar a criança para eu poder pensar ou para descartar alguns transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o que aconteceu com essa criança? Essa criança chega com a família, que já tinha uma hipótese diagnóstica de TDAH. Essa criança já tinha feito um acompanhamento aí, até por um período longo, com um profissional, mas os pais não estavam percebendo o avanço dessa criança. Os pais percebiam que tinha alguma situação que não estava compatível, eles percebiam que tinha alguma coisa diferente, que mesmo com as instruções, a criança não estava respondendo da maneira adequada. E aí, quando eu fui perguntar, falei, então tá bom, fez a avaliação, fez tudo isso, eu preciso dessas informações, se ele já estava em acompanhamento, ele já passou. E aí a família diz que não tem.
né, que não tinha essas informações. Então, a primeira coisa importantíssima que você que está me ouvindo, seja você pai ou seja avaliação para você mesmo, você tem o direito de ter essas informações. Então, você estava em acompanhamento, você foi avaliado quando você iniciou um processo e você tem que ser avaliado ao longo do processo. Então, você precisa dessas informações. E os profissionais, outros que vão acompanhar, ou que você vai buscar como informação, eles também vão precisar dessa informação, né? Então, é muito importante que vocês tenham isso, que vocês peçam isso para os profissionais, e os profissionais, como um dever ético, né, um compromisso de trabalho, eles precisam dar essa devolutiva, ou em forma de um laudo, ou uma xerox do prontuário, enfim, é o direito do paciente ter essas informações. O que é mais comum e muito mais assertivo é um relato. O próprio profissional faz um relato, o paciente chegou aqui, começou o acompanhamento, foram realizadas essas e essas avaliações, esses testes que indicaram X, Y, Z. E aí começa a se pensar a intervenção e ao longo desse caminho a gente vai reavaliando, né? E aí o que aconteceu nesse caso? E é muito comum, eu só estou falando dessa situação porque não é uma situação, foi uma situação pontual. Não, é uma situação infelizmente que a gente vê com recorrência. Existem as crianças com essa hipótese aí de TDAH, mas quando a gente vai começar a avaliar, a gente percebe que essa criança não foi avaliada com os instrumentos diagnósticos adequados, né? Ou então não passou por uma avaliação adequada, ou não passou por uma avaliação em que os processos cognitivos foram avaliados. Então, por isso que a gente fala tanto do neuropsicólogo, porque eles sabem e eles fazem isso com muita tranquilidade, fazem a bateria de testes adequados de acordo com a hipótese diagnóstica e a gente consegue ter melhores informações. E aí o que aconteceu no caso dessa criança? Como ela não tinha feito alguns testes importantes, os pais e esse profissional, enfim, não conseguiram perceber que na realidade essa criança tinha uma deficiência intelectual, né? Porque, infelizmente, é muito comum que a criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, que tem uma dificuldade de compreensão, que esquece as coisas, às vezes as pessoas à volta, enfim, acabam levantando a hipótese do TDAH sem descartar uma deficiência intelectual leve, né? Então, essa criança, na realidade, quando a gente começou e aí foi feita essa avaliação, né, específica, a gente percebeu que na realidade essa criança tem sim um transtorno do neurodesenvolvimento, mas que não era TDAH, que era uma deficiência intelectual leve. Então, tô colocando essa situação para vocês entenderem o quanto é importante uma avaliação completa, né? Então, eu preciso fazer uma série de questionamentos, tanto para a família, enfim, para os múltiplos informantes, mas eu preciso também fazer uma série de avaliações específicas para que eu possa descartar outros transtornos, tanto do neurodesenvolvimento quanto outros transtornos mentais, tá? Então, por que eu tô contando essa historinha aqui para vocês? Porque quando você for levar o seu filho, for levar alguém para uma avaliação, ou quando você for buscar para si próprio, converse com o profissional, veja com ele quais são as hipóteses diagnósticas, se é que tem hipótese diagnóstica, se vai iniciar uma avaliação, que avaliação é essa, para quê, quais funções cognitivas serão avaliadas, né? Então, busque a informação, né? É mais do que buscar a informação, não tenha medo de perguntar para o profissional, tire todas as suas dúvidas. Tá ali na frente do profissional, pergunta tudo, nada é besteira, né? Nada isso é bobagem. Não, se você que está buscando ajuda, que pode ser para você mesmo ou para outra pessoa, você tem dúvidas e vocês não têm obrigação nenhuma, eu sempre falo isso muito. Os pais ou a pessoa que não trabalha com saúde mental, não trabalha com saúde de um modo geral, né?
tem outras funções, faz outras atividades, não tem obrigação nenhuma de saber a respeito de transtorno nenhum, nem de doença nenhuma. Então, vocês têm que perguntar tudo e é função do profissional responder quantas vezes forem necessárias. Se não ficou claro, pergunta 200 vezes. Não tem problema, né? E o profissional de saúde, ele tem que atender a isso. Ai, Lara, mas às vezes eu percebo que eu pergunto muito, o profissional fica incomodado. Tudo bem, ele vai ficar incomodado, mas você não pode sair com dúvida. Então, assim, a primeira coisa, percam o medo de perguntar. E depois, peçam por aquelas informações que são de direito de vocês. Ai, Lara, mas por que tudo isso? Porque a gente vai passar por avaliações ou vai rever avaliações, a gente vai passar por outros profissionais na nossa vida, né? Então, eu começo uma avaliação agora, um tratamento agora, paro, daqui 2 anos eu quero retomar. Você não está retomando do nada, você não está retomando sem nenhum histórico, você tem um histórico e é de direito seu. Vamos usar como exemplo o paciente que faz acompanhamento ortopédico. Então, por exemplo, fez um raio-x em 2018, quando ele volta em 2019, o médico pede, olha, tenho desse ano, mas você tem os anteriores? E você fala, tá aqui, né? Então, o profissional, ele consegue ter uma visão de como foi se desenvolvendo aquela questão, aquele transtorno, e é a mesma coisa para a saúde mental. Então, vocês que vão buscar e busquem, porque aqui a minha fala é sempre, vamos buscar informação, mais importante que o diagnóstico é a intervenção, é a gente pensar em modelos diferenciados para melhorar a qualidade de vida da criança, do adolescente, do adulto, né? Mas perguntem, peçam informação, peçam os relatórios de vocês, tirem todas as dúvidas possíveis. E peçam clareza, porque para uma avaliação, né, então falando bastante da questão dos transtornos, do neurodesenvolvimento, do TDAH, a gente tem uma estimativa do número de sessões, não é ad eterno, não é, eu vou começar e vamos ver como acontece, não. A gente tem uma estimativa, é claro que fala assim, Lara, são 8 sessões, se passar disso tá errado, não. A gente tem uma estimativa, normalmente vão ser feitas 8 a 12 sessões, aí vai depender, vai ter profissional que em 6 sessões faz, enfim, tem uma margem aí, né, importante, que normalmente é isso, de 8 a 12 sessões, é o mais comum. Pode ser um pouquinho maior? Claro que pode. Se o profissional percebe que ele tem outras dúvidas, ele vai falar, olha, eu ia fazer essas e essas avaliações, mas no meio do caminho eu percebi algumas questões e eu quero avaliar a habilidade social, por exemplo, do seu filho. Então, eu vou precisar de um tempinho a mais. Isso pode acontecer, mas a gente tem mais ou menos um prazo. Então, essa coisa de, começa o acompanhamento psicológico, eu vou avaliando. Lógico, chegou pra gente, a gente precisa de um tempo para avaliar. Mas esse tempo, ele não é 2 anos. Ele tem um tempo específico. Eu vou avaliar e vou pensar, olha, são essas as questões principais que vocês têm me trazido, o meu plano de trabalho vai ser esse, a gente vai trabalhar assim, assim, assim. Então, essa informação, por mais que pareça simples, que todo mundo já deveria saber, infelizmente, não é assim que acontece. Então, esse é o primeiro alerta. Fiquem atentos, discutam com os profissionais de confiança de vocês, não tenham medo de buscar segundas opiniões, peçam o planejamento das ações, o planejamento das avaliações. Não vai sair 100%, pode ser que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vocês têm uma estimativa de tempo e peçam retorno disso, tá? Porque isso é histórico do desenvolvimento e do acompanhamento de saúde de vocês ou dos filhos de vocês, ou enfim, de quem vocês estiverem buscando ou cuidando, tá? Então, para a gente pensar uma avaliação adequada para a criança, quem são os profissionais que estarão envolvidos? O pediatra, que é o pediatra da criança, que conversa, que avalia, que vê se não tem nenhuma questão biológica que pudesse estar envolvida nessa questão. O pediatra, descartando tudo isso, ele vai encaminhar. Ele vai encaminhar para o psicólogo, ele vai encaminhar ou para o psiquiatra ou para o neuropediatra, né? O psicólogo, normalmente, ele vai fazer essa primeira avaliação. É importante, quando a gente falar de TDAH, que as funções cognitivas, elas precisam ser avaliadas, então precisa, sim, de um protocolo com uma série de testes na avaliação para o TDAH e para os transtornos do neurodesenvolvimento, de um modo geral.
A gente precisa, então, se o psicólogo não está apto para isso, o neuropsicólogo estará, né? E aí ele precisa ser avaliado pelo médico, que pode ser tanto um neuropediatra ou psiquiatra infantil, que somando essas informações, ele vai diagnosticar essa criança. Lara, e quando for o adulto? O adulto também, assim, para a gente pensar o TDAH no adulto, a gente precisa ter bastante cuidado. Por quê? Porque lembra que eu falo, né? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, os sintomas eles têm que estar presentes desde a infância. Então a gente vai interrogar esse adulto, vai levantar uma série de questões, mas é importante que a gente faça esse adulto conversar com os familiares. Então, normalmente a gente fala, olha, eu vou pedir para você conversar com os seus pais ou com os cuidadores, para que vocês relembrem um pouco como era a infância, como foi a vida escolar, o que eles percebiam, o que eles se lembram, o que você mesmo se lembra, né? Então esse é um ponto importante, que o adulto tente recordar como é que foi a vida escolar, como é que foi a infância. Às vezes ele não tem tantos detalhes do processo de alfabetização, etc., mas ele pode recorrer e deve aos cuidadores e perguntar, investigar como é que foi. Aí, se esse adulto constituir uma família, se esse adulto tem parceiro, precisa conversar com esse parceiro. Então a gente orienta o próprio adulto a falar, pergunta para o parceiro como é que ele percebe a rotina, se tem organização, se não tem, enfim, pergunta um pouquinho de como é que é o dia a dia, do que ele percebe, das questões relacionadas à impulsividade. Lembrando que o adulto, né, a hiperatividade, ela não é tanto motor, ou seja, a agitação não é tão física, a agitação ela é mental. Então eu penso muitas coisas ao mesmo tempo, inicio uma série de atividades que eu não termino. Então perguntar para o parceiro o que percebe, se percebe ou quando percebe, tá? Porque é a mesma coisa, a gente precisa da informação de múltiplos informantes, mas com o adulto a gente consegue conversar com o adulto e pedir para que ele vá buscando essas informações. Se o profissional achar muito necessário, normalmente não é, ele até chama algum familiar, né, enfim, mas normalmente não é necessário. A gente conversa com o paciente e pede para ele ir conversando com esses familiares e retornando para a gente com essas informações. Outra coisa importante, né, outro fator importante que a gente questiona muito o adulto com TDAH, a gente vai perguntar em relação aos estudos. Então, assim, como é que foi já na vida adulta, se continuou o estudo, se não continuou, qual que é a relação com o estudo e com o trabalho, né? Então, como é que trabalha, se trabalha, quanto tempo permanece no mesmo cargo, na mesma empresa, na mesma função, tá? Essas são questões importantes que vão dizer pra gente com mais clareza se esses sintomas já estavam presentes. Por quê? Porque se esses sintomas eles não estiverem presentes lá na infância, né, no início do desenvolvimento, a mesma coisa, a gente vai ter que descartar esse transtorno, descartar a questão do TDAH e pensar em outros transtornos, que aí não serão transtornos do neurodesenvolvimento, vão ser outros transtornos mentais, né? Porque lembra, do neurodesenvolvimento é só aqueles que se iniciam na infância, né? No início do desenvolvimento, tá? Então, para o adulto, a gente precisa dessa informação também de múltiplos informantes, mas aí o adulto mesmo consegue começar a colher essas informações, perceber uma série de questões, e a gente tem que ir avaliando comorbidades também, né? Então, de repente, teve esses sintomas, estava presente, né, desde a infância, mas não foram tratados, não foram trabalhados, não foi estimulado, e aí esse adulto vai tendo uma série de dificuldades ao longo da vida, porque ele teve dificuldade na vida escolar, às vezes está com dificuldade na área do trabalho, na área financeira, nos relacionamentos, e isso, né, em função desse transtorno que não foi trabalhado, não foi tratado, esse adulto hoje pode ter mais prejuízos ou outros prejuízos. Então a gente precisa ficar atento também, porque talvez a gente precise trabalhar outras questões, não só a do TDAH, tá? Então é bem importante que a gente investigue e pense no idoso também como
como ele se desenvolveu durante os primeiros anos de vida, durante a fase escolar e o início da vida adulta. Para os adultos, nós também temos testes específicos que são diferentes, né? Então isso é importante dizer para vocês. Por isso que é comum, às vezes, falar, essa neuropsicóloga só atende criança, ou essa neuropsicóloga só atende adulto. Por quê? Porque são instrumentos diferentes que nós vamos utilizar. Claro, não é o mesmo instrumento que eu avalio uma criança ou um adolescente, não vai ser para o adulto, né? Então também vai ter diferenças nas avaliações e nos testes e nos protocolos aplicados. E isso porque a gente tenta, né? Isso porque a ciência estabeleceu uma série de questões e aí de rigor, né, para que a gente consiga fazer uma avaliação da maneira mais eficiente possível, com maior acurácia possível, tá? Então também terá diferença. Mesma coisa da criança. Quanto tempo vou ficar em avaliação? A vida inteira? Não, né? Converse com o profissional. Olha, eu preciso fazer essa avaliação. Normalmente são quantas sessões? Ela vai falar, olha, em média de tantas sessões. Ela vai te dar um norte. Ela ou ele, né? Mas pode ser que saia minimamente desse cronograma, né? Eu não tô querendo passar para vocês uma questão de inflexibilidade, não é isso. O que eu tenho ficado muito preocupada eu vou começar uma avaliação psicológica, mas aí não tem clareza, né, de como é que será o processo, e o profissional tem clareza, então vocês têm que perguntar, olha, para uma avaliação, geralmente são quantas sessões, né, a pessoa, tem que fazer, peraí, eu preciso conhecer, ter uma ou duas para depois dizer, tudo bem, vai ter uma sessão ali, duas, conversar, entendeu, olha, para tudo isso que você tem me falado, tal, normalmente são tantas sessões, né, e aí a gente fechou aquelas tantas sessões, terminou aquele protocolo de avaliação, vocês precisam de uma devolutiva para já pensar na intervenção, tá? E o que eu tenho percebido, né, e que eu tenho ouvido bastante, é que se começam as avaliações, os familiares ou a própria pessoa não tem clareza do que será avaliado, como será avaliado, quantas sessões, depois passa-se um tempo, avaliou, mas não teve devolutiva, começou a intervenção, mas não teve devolutiva, e aí todo esse processo se perde, né? E aí, de repente, tem uma mudança de profissional, e o profissional que vai iniciar esse novo acompanhamento fica sem essas informações anteriores, né? E isso não pode acontecer. Eu estou falando aqui, né, de como deve ser, ou como idealmente se dá uma avaliação, né, para o TDAH, porque nem todas vão conseguir cumprir todos esses critérios, mas mais do que isso, eu quero que vocês sejam protagonistas, né, desse momento de cuidado de vocês. Então perguntem, questionem, peçam as informações, peçam os relatórios, tirem as dúvidas, né, guardem essas informações, começou, avaliou e parou a intervenção por um momento, mas quando for retomar, guarde todas as informações e leve para o próximo profissional que vai dar continuidade nesse tratamento, tá? Eu espero que essas informações sejam úteis para vocês. Se tiverem outras dúvidas, fiquem à vontade aqui no meu canal ou nas outras redes sociais. As informações vão estar na descrição desse vídeo. Encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Encaminhe esse vídeo para o seu amigo que está em dúvida, para aquela mãe que tá com dificuldade, não sabe muito bem a quem recorrer, né? Quais profissionais, o que deve esperar, quanto tempo uma avaliação ela deve, em média, acontecer, para que essas informações pelo menos deem um norte para essa pessoa. Até a próxima!